E aí, bateras, estamos de volta fazendo mais um vídeo aí no intuito de estar ajudando a galera. Noções básicas de bateria com o John Lennon aí. Então vamos lá, vamos dar prosseguimento aí. Eu separei uma leitura em cima do que a gente já fez. Deixa eu só estabilizar aqui. Tá vendo aí? Separei uma leitura porque vocês já estão sabendo cada item que está aparecendo aí, o que significa, certo? Então, esse C aqui você já sabe o que é o 4x4, certo? A C mínima no 4x4 vale um tempo, tá? Então, até aqui é o primeiro compasso. Primeiro compasso, certo? Dessa barra em diante é o segundo compasso até chegar nela novamente. Então, aqui é o segundo compasso, terceiro compasso e o quarto compasso. Você vê que eu não fechei lá no final porque continua. Quinto, sexto, sétimo, oitavo, também não fechei. Nono, décimo, 11º, 12º, aqui eu fechei, ou seja, é o final do trecho musical. Então, vamos lá no primeiro compasso. C mínima vale 1, então aqui a gente tem primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo, quarto tempo. O que é isso aqui mesmo? É colcheia. Então eu tenho aqui duas colcheias, certo? Duas colcheias, cada colcheia vale meio, então o quarto tempo está dividido em duas metades, tá? Daqui a pouco a gente senta lá na bateria e já faz esse som aí para vocês associarem uma coisa na outra. Dando prosseguimento aí, aqui eu tenho o primeiro tempo dividido em duas partes novamente, o segundo, o terceiro tem essa coisa estranha aqui que não apareceu aqui em cima, mas já tinha aparecido nos vídeos anteriores, por isso que é importante você assistir. É a pausa da C mínima, é o silêncio de 1, certo? C mínima vale 1, silêncio dela vale 1. Aqui o quarto tempo. Aqui, essa nota é uma novidade. O que é isso aqui? Essa nota é a mínima, vocês conhecem ela, está aqui em cima. Tá vendo que ela vale 2 tempos no 4x4. Botei até a cola aqui para dar uma força, tá vendo? Fiz a divisão das notas que vocês já aprenderam e coloquei aqui em cima. Então a mínima, ela vale 2 tempos. E você sabe que essa nota aqui é aquela que eu falei aqui atrás, é a pausa da C mínima que vale 1. Mas se você somar 2 com 1, dá 3. E eu quero 4x4, 4 tempos, certo? 4 tempos. Por que está dando 3? Porque tem esse pontinho aqui. O que é esse ponto? A gente chama isso aqui de ponto de aumento. O que ele faz? Ele aumenta metade do valor da nota anterior a ele. Nota anterior, tá, gente? Não confunde com nota posterior, a nota que vem antes. Então, se a nota que vem antes é a mínima, que vale 2, certo? A mínima vale 2, o pontinho vai valer metade da mínima. Metade da mínima é 1. Só que isso aqui é um som só. No caso aqui é 2 mais 1. Eu não toco a mínima e depois toco como se fosse a C mínima o ponto. 1. Eu toco isso aqui 3 sons juntos, tá? Ligados. Esse aqui é o silêncio de 1. Então aqui eu tenho 3. Com o silêncio de 1 eu fiz 4 tempos, tá? Lembrando que no primeiro compasso eu completei 4 tempos com figuras de som. No segundo eu completei 4 tempos tendo uma figura de silêncio. Apesar de não ser tocado o terceiro tempo, ó, primeiro, segundo, terceiro e o quarto. Apesar do terceiro não ser tocado, ele é contado matematicamente, cuidado com isso. E aqui a mesma coisa, a gente tem 3 tempos da mínima, pontuada, é claro, e a pausa da C mínima, contando 1, mas é claro que a gente não toca. É importante saber que ela está contando para o compasso, que é o 4x4, mas ela não é tocada o quarto tempo. E aqui no último eu tenho 2 colcheias, uma mínima e uma C mínima, ou seja, primeiro tempo, a mínima não vale 2, é o segundo e o terceiro tempo e o quarto tempo, certo? Aqui eu tenho primeiro tempo dividido em 2 colcheias e o segundo tempo dividido em 2 colcheias. Aí vocês vão falar, pô, mas você ligou tudo junto? Posso ligar até 8, certo? Para poder a nossa vista ficar fácil de entender. Na verdade, se você botar 8, dependendo da escrita, fica uma coisa minúscula, então fica ruim de você entender. Nesse tamanho que eu estou escrevendo aqui, daria para escrever 8, mas não houve necessidade de escrever 4, então uma bandeirola é colcheia. 1E, 2E, ou seja, primeiro tempo dividido, vou fazer aquele E, que eu já disse para vocês o que é. Quando a gente divide o tempo em duas partes, a gente fala E. Então, 1E, 2E. Aqui é o terceiro e o quarto, certo? Porque é a mínima que vale 2. Aí apareceu essa outra figura estranha aqui, que a gente chama de ligadura. O que essa coisa faz? Ela liga esse som nesse. Se a figura mínima vale 2 tempos, a outra figura mínima vale 2 tempos, então aqui eu tenho 2 mais 2, 4 tempos ligados.
Aí vocês vão pensar, caramba, como é que eu vou ter 4 tempos aqui? Porque aqui eu já tinha, ó, primeiro, segundo. Já tinha 2 tempos aqui. Eu botei uma mínima, fiz mais 2, fiz 4, certo? E aqui eu tenho 2, sendo que aqui está ligado nesse. E a barra de compasso está no meio. 2 mais 2 não dá 4? Eu não poderia ter colocado uma semibreve, por exemplo, aqui a semibreve aqui, ó. Não podia ter colocado uma semibreve aqui? Não. Por quê? Porque aqui eu tenho 2 tempos. Se eu coloco a semibreve aqui, a semibreve valendo 4, eu teria 2 mais 4, 6. E eu quero 4. Tá? Então, o recurso criado na partitura para poder informar isso é justamente essa figura aqui. Então, a gente usa a ligadura para unir 2 mais 2 e fazer o som relativo à semibreve, porém, dentro da matemática eu tenho 2 tempos aqui, 2 tempos lá, certo? Ó, 2 tempos aqui com 2 daqui, só que esse aqui está ligado nesse, que é mais 2, tá? Som da semibreve escrito como mínima ligada na outra mínima, tá? Com ligadura, o nome disso aqui é ligadura. Pausa da semínima, outra ligadura. Então aqui eu tenho 2, apesar de estar ligado lá, continua sendo 2. E aqui uma pausa de 1 e uma figura que vale 1. Ligado em outra figura que vale 1. Ou seja, aqui é a mesma situação de lá, só que com valores diferentes. Aqui eu tinha 4, que é 2 mais 2. Aqui eu tenho 2, porque é 1 mais 1. Certo? O quarto tempo daqui está ligado com o primeiro aqui. Aqui eu tenho uma mínima, certo? Que está ligado, que está aqui sozinha. E o escrivão chamado Leno deu mole, porque ele botou aqui uma mínima. E a mínima aqui tem que ser pontuada. Estava errado, mas tudo bem, tá vendo? Eu estava testando vocês. Estava testando se vocês estavam ligados aí. Então aqui é uma semínima que vale 1 e aqui uma mínima pontuada que a gente já viu lá em cima que vale 2 mais metade, 2 mais 1. E aqui é a mesma coisa, 2 mais 1, 3, 1, 4. Pausa da mínima, certo? Vale 2, que é a pausa dessa figura aqui, cadê ela? Aqui. Pausa da mínima, tem que ver os vídeos anteriores. Aqui eu tenho mais um tempo, aqui eu tenho outro tempo. O que é isso aqui? Esse Y estranho. Isso aqui é a pausa da colcheia. Colcheia, cadê você? Aqui, ó. Colcheia vale meio. Pausa da colcheia vale meio. Então, 1, 2, 3, 4. Certo? Quarto tempo eu toco e o E eu não toco. Aqui embaixo eu tenho 2 mais 1, tá ligado? Ou seja, 3 sons juntos. O quarto tempo, 2 metades. Aí aqui eu entrei com a semicolcheia. Você vê que tem 2 bandeirolas para 4 notas aqui. Então isso aqui são semicolcheias, que a semicolcheia vale 1/4. Tá vendo como é que a cola é importante? Se você não tem a prática, faça a cola aí. Faça aquela divisão que eu já expliquei anteriormente. Então eu tenho aqui um tempo. 4 notas por tempo, certo? Um tempo igual, tá vendo? Segundo tempo. O terceiro são 2 colcheias, 2 metades. E o quarto tempo eu também tenho 2 colcheias, sendo que apareceu aqui a ligadura novamente. A ligadura aqui está ligando essa nessa. Tá? Depois, na hora da prática, vocês vão entender qual é a diferença entre ter a ligadura e não ter. Eu só estou falando que está unindo os sons, mas até agora eu não toquei nada, vocês vão entender. Essa aqui é a pausa da semibreve. Semibreve vale 4, que é essa aqui. Então essa aqui é o silêncio que fica 4 sem tocar, 4 em silêncio, em pausa. E aqui eu toco 4 tempos. Essa nota vale o compasso inteiro, certo? Fechei por aí. Aí, falei também dos compassos simples no último compasso. No último vídeo, perdão. Então, compassos simples, eu botei alguns exemplos aqui para vocês de novo. O binário pode ser um 2/8, pode ser um 2/32 e outros exemplos aí. O ternário pode ser um 3/2, pode ser um 3/16 e o quaternário pode ser um 4/2, 4/64. O que confunde as pegadinhas de que cai em prova e tal, vestibular, essas coisas assim, é, por exemplo, com coisas simples assim, às vezes as pessoas erram, por falta de atenção. O 4/2, ele é um quaternário, tá, gente? Não é binário. Você pode pensar, 4 divide por 2 dá 2, não tem nada de conta de dividir aqui. Aqui é o numerador, o número de tempos, o denominador é a figura que vale um tempo, certo? Então a figura aqui, que vale um tempo, é a mínima. E o numerador, que é o número de tempos, que é o quaternário, é 4. Tá? Não olha por aqui, olha por aqui, numerador. Então isso aqui é um quaternário. Beleza?